Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Automation de Barros. Eu sou engenheiro de Barros e estou aqui mais uma vez para apresentar uma videoaula relacionada ao sensor magnético no controle de cilindro. Ok? Eu trouxe essa videoaula para poder mostrar então como utilizar o nosso sensor magnético aqui no fluido SIM. Este circuito eletropneumático, tá? É para controle de 3 cilindros com esta sequência que aqui está: A+, B+, C+, e retorno em simultâneo A-, B- e C-. Ok? Nós temos aqui o nosso sensor magnético que há 3 condutores, tá? Nós temos aqui a alimentação 24 volts e ela comuta então o sinal positivo, tá? No seu contacto normalmente aberto. Isto é o que nós precisamos sempre entender. Olhar no corpo do nosso sensor e ver como é o funcionamento deste mesmo sensor. No caso aqui representado, ela tem aqui o seu contacto normalmente aberto e ela comuta então o sinal positivo. Por isso nós temos aqui na nossa solenoide a diferença do sinal negativo, que é o 0 volts que temos aqui. Ok? Nós estamos a utilizar aqui dois contactores ou duas bobinas ou relés de interface, como queiram, para poder então fazer com que haja a energização da solenoide Y0 por intermédio do relé aqui posto. E o K é para fazer com que desative e permita o retorno deste mesmo cilindro, que é o cilindro A. Tá ok? Então, como podem ver, é A+, quando o A atingir aqui, aqui o nosso sensor, vai fazer então com que avança o B, tá ok? Depois de o cilindro B avançar, vai então fazer com que avance o cilindro C, e quando o cilindro C atingir o sensor C1, vai então permitir que os três retornem para a sua posição inicial. Tá ok? Espero que consigam compreender aquilo que é o funcionamento da parte elétrica. Nós temos aqui a parte pneumática, que é já algo que nós ainda há pouco tivemos um vídeo relacionadamente a isso, e temos então agora aqui o uso da parte eletro, tá? Assim nós temos um circuito eletropneumático, tá ok? Vamos então fazer o teste para poder ver se o circuito vai funcionar. Como vai? E vai funcionar. Muito bem, primeiro vamos dar o início à marcha. Avança o cilindro A, atingiu, avança o cilindro B e atingiu, avança o cilindro C, que vai retornar em simultâneo. Tá ok? Como podem ver, eu posso, por exemplo, fazer com que não retire aqui a alimentação e vamos ver que o cilindro A não irá retornar porque ela estará permanentemente pressurizado. Ou seja, eu vou ter o ar na outra posição, não permitindo então que ela retorne. Vamos aqui testar. Ela avançou e vem que o ar está a entrar. Se eu não retirar este ar, o cilindro não irá retornar. Tá ok? Se ela não retornar, então nós vamos ter dificuldades para poder fazer com que haja o avanço do mesmo. Tá ok? Como podem ver, todos os sensores estão ativos e nós estamos a dizer que quando for ativado a solenoide Y3, é para fazer com que haja o retorno, mas o que nós temos é todos eles estão pressurizados, ou seja, não tem como fazer com que haja o retorno. Tá ok? Perdão, nós temos aqui algum problema, pelo menos seria
A que não iria retornar porque nós temos os outros elementos estariam desativados. Vamos aqui voltar e vamos acionar novamente. Aí está. E foi ativado. Tá, ok? Se ela está acionada e eu tenho aqui o sinal permanente na nossa solenoide, vai então fazer com que este elemento estão ativo e não vai permitir o retorno. Tá, ok? Vamos agora ver como ela vai funcionar. Eu vou colocar aqui o capa. Tá, ok? Outra condição, eu em vez de ter realimentação, retirar então a realimentação. Vamos aqui testar. Avançou o C e atingiu, vai então recuar. Significa que se não for retirado o sinal, eu vou ter o elemento permanentemente ativo. Tá, ok? Outra condição é eu retirar aqui a realimentação. Vamos só aqui chamá-lo de T. Vamos chamar de T e vamos ver que podemos não precisar aqui do nosso sensor capa, tá, ok? Vamos aqui alterar este e chamar, por exemplo, de capa 1. Como nós não vamos precisar de realimentação, então nós não vamos precisar também do relé ou da bobina capa 1. Como podem ver, ela avançou o segundo, terceiro e retorno. O que é que vai acontecer? Nós vamos depender, como a alimentação é direta aos sensores, então quando ela atingir, vai fazer com que haja então o avanço de cada um dos elementos, tá, ok? Porque vai depender simplesmente do sensor. Como podem ver, o capa não está a funcionar, tá, ok? Então vamos voltar, vamos chamar aqui de capa e aqui vamos chamar essa bobina de capa e aqui vamos chamar então de C, que é o que nós estamos aqui a utilizar. E voltamos ao modo de simulação e vai funcionar na mesma, tá, ok? A mais, B mais, C mais e A menos e B menos e C menos em simultâneo. Tá, ok, companheiros? Eu trouxe essa videoaula então relacionado ao uso do sensor magnético no controle de cilindros para poder fazer a apresentação daquilo que é o sensor magnético. Nós já falamos aqui do sensor indutivo, já falamos aqui do sensor capacitivo, já falamos do sensor ultrassônico e trouxe aqui então o sensor magnético e o seu uso. Só que aqui no fluido sim. Tá, companheiros? Espero que tenha ajudado com esta videoaula. Aqueles que já são inscritos, partilhem este vídeo. E aqueles que ainda não são inscritos, inscrevam-se aqui no canal para continuar então a receber mais vídeos aqui do canal. Muito obrigado e até mais.